Olá, tudo bem? Eu acabei de ver agora um vídeo assim que me impactou bastante e me inspirou muito a vir aqui falar um pouquinho sobre isso. É um vídeo do Bashar e eu acompanho às vezes. Todos os vídeos dele são assim, desperta, gente, sabe? São alguns minutinhos que te desperta, te leva para um outro patamar só de assistir. E aí eu achei muito incrível porque às vezes aparece uma pessoa perguntando, né? E aí esse rapaz estava perguntando, eu não lembro direito, tinha um tema lá, mas depois eu lembro. Mas ele falava assim, né? Que por que a gente tem que ser positivo, né? Alguma coisa assim, manter um pensamento positivo. E aí ele foi explicando assim algumas coisas e aí ele falou, me dá um exemplo, né? Aí o cara falou assim, eu jogava basquete, eu amava, né? Jogar basquete. E eu sofri lesões e não pude mais jogar. E aí, como que eu vou ser positivo nessa situação, né? Porque aconteceu algo negativo e que me impediu de fazer algo que eu gostava muito. E aí ele falou assim, por que você acha que isso é negativo? Por que você tá dando essa definição de negativo? Ele falou, porque eu fiquei impossibilitado, né? De fazer o que eu gosto. E aí, eu sei que eu não lembro direito o que o cara falou, mas ele deu uma explicação muito boa, né? Eu sei que o cara falou assim, eu não sei. Ele fez uma pergunta lá e ele falou, eu não sei. Mas aí ele falou, então tá. Aí ele contou uma história, né? Do porquê a gente precisa ser positivo numa situação. A gente não pode dar o significado de negativo, seja qual for a situação. Se você der um significado, isso é negativo, então os próximos resultados vão ser negativos, porque você já deu uma definição. Então, olha a importância da gente dar uma definição, um significado para qualquer acontecimento, né? E aí ele deu um exemplo, né, de um cara que gostava muito de ouvir música, comprou um carro e queria pôr o melhor som no carro dele para ouvir música, mas ele não tinha condições, então ele comprou o som que ele podia. E esse som foi roubado, um ladrão entrou e roubou. E aí ele sabe, né, que ele não podia dar um significado negativo naquilo e ele se manteve positivo. Mesmo que você não vai saber na hora, mas se você se manter e falar assim, não, isso é positivo, você não dá o significado negativo, né? E aí ele se manteve positivo. E o que aconteceu? Quando ele foi, o seguro, né? Parece que o seguro lá deu o dinheiro para ele pagar o carro e mais o rádio, mais o carro, eu sei que ele ganhou uma quantia boa. Só que quando ele foi arrumar, parece que a pessoa que foi arrumar falou, não, isso aqui é simples de resolver, eu nem vou te cobrar. Enfim, eu sei que o dinheiro que ele tinha, que o seguro deu, ele ia conseguir comprar um rádio melhor, o original, o que ele realmente queria desde o início. E aí ele entendeu que ele se manteve positivo e tudo é como se fosse uma onda, sabe? Você joga ali o positivo, é como se aquilo fosse reverberando só coisas positivas. E aí ele entendeu que ele se manteve positivo e teve um desfecho muito positivo, né? E aí, com essa história, a gente já consegue compreender muita coisa. Mas aí ele fala que muitas vezes a gente, às vezes, não sabe bem o que a gente quer e às vezes quando acontece algo que não é bom, a gente sabe o que a gente não
Então ele fala assim que quando acontece algo que não é bom, pelo menos você já sabe o que você não quer. Então, por comparação, então às vezes vem algo negativo para você saber o positivo. E aí ele dá o exemplo da chama, né? Da chama, uma chama da vela, você só vai conseguir enxergar aquela chama, aquela luz, se tiver escuridão em volta. Se não tiver escuro, você não vai enxergar aquela luz, né? Então, ele fala, agradeça a escuridão, porque se não fosse ela, você não ia conseguir enxergar a luz. Se fosse tudo claro, você não enxergaria. E aí dá esse contraste, né? E aí eu achei, nossa, incrível. E eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e realmente. E aí ele dá outros exemplos lá, e eu já fiz isso. Já teve uma situação de eu estar num trânsito, tendo horário para buscar, né, a minha cachorra, que lá onde ela fica não pode passar certo horário, e aquela tensão, aquele nervoso e um trânsito que ia demorar muito. Veio aquele ímpeto, aquele nervoso, mas eu falei assim, não, isso tá tudo bem, isso é bom, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Assim, eu me mantive muito positiva. E um trânsito que era para ficar assim, sei lá, horas de repente, coisa de 10, 15 minutos, foi impressionante, assim. Os carros começaram, eu falei, caramba, fiquei quieta assim, mas dentro de mim eu sabia. Se eu ficasse negativa, ai, que saco, não sei o que, sei lá quantas horas eu podia ficar. Eu acredito muito nisso, eu já tive muitas provas. E por isso que eu vi esse vídeo agora, eu vim trazer. Não dê definição, não dê significado negativo. Acredite, porque realmente é real. Você, com certeza, você vai vendo cada vez mais como isso é real. E a sua vida vai se tornando incrível, encantadora. E eu achei muito legal aqui essa história, tá bom? Então, até a próxima.